Bom dia. Vamos orar nesse domingo glorioso, domingo de vitória para nós. Cada dia Deus criou para que nos alegrássemos nele. Então hoje é um dia bom para você, não é um dia ruim. Porque todas as vezes que nós acordamos pela manhã, a palavra do nosso Pai é muito clara. Deus não tem nada de ruim para você. Quando nós passamos tribulações, a Bíblia diz para nos alegrarmos nas tribulações. Por que ele fala isso? Porque você precisa entender que em cada momento de dificuldade, você pode se alegrar, porque tem sempre uma saída e uma resposta de Deus para você. E não é uma resposta ruim, é uma resposta de vitória para você e para mim. Então vamos orar nessa manhã. Hoje eu quero falar sobre intimidade. Nós temos que aprender a importância de termos intimidade com o nosso Pai Celestial. Intimidade é bem profundo quando você fala sobre isso. Quando uma pessoa é íntima sua, você conhece muito bem aquela pessoa. É por isso que a Bíblia compara o nosso relacionamento com Deus com um casamento. Não existe ninguém mais íntimo de você do que o seu cônjuge. Você se torna uma só carne. Quando aquilo que dói em um, a Bíblia diz, dói no outro, porque são uma única pessoa. Isso é para você entender o poder que há numa intimidade. O poder quando um homem e uma mulher em unidade oram ao Pai Celestial. É muito importante quando nós compreendemos a autoridade que nós temos de filhos de Deus, de filhas de Deus. Então vamos orar, vamos agradecer a Ele, porque Ele é um Deus bom para nós, Ele é um Deus fiel. Não sei o que você está precisando nessa manhã, mas acredite, Deus, Ele ouve o clamor do seu coração. Você que está comigo pela internet, Deus está aí como está aqui. Deus está em todos os lugares. Pai, nessa manhã te damos honra e glória. É muito bom poder te chamar de Pai. É muito bom saber que Deus fez com que Jesus fez com que o Senhor se tornasse o nosso Pai. É muito bom saber que em Cristo existe um caminho poderoso, um caminho maravilhoso, um caminho único de volta para casa. Muito obrigada por essa manhã gloriosa. Muito obrigada porque o Senhor responde ao clamor do nosso coração, porque jamais estaremos sozinhos, nunca estaremos sozinhas. O Senhor está conosco o tempo todo, o Senhor prometeu que estaria conosco até o fim. E nós cremos no poder da Tua palavra, não estamos sozinhos, jamais estaremos só. O Senhor é bom para nós, o Senhor é um Deus bom para nós. O Senhor não tem derrota, o Senhor nunca enxerga as nossas falhas, o Senhor enxerga Cristo em nós. E o nosso coração nessa manhã tem muita gratidão, muito contentamento por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós em Cristo Jesus. Por tudo aquilo que o Senhor está fazendo por nós em Cristo Jesus. E por tudo aquilo que o Senhor fará por nós em Cristo Jesus. O nosso coração tem alegria nessa manhã. Nós temos alegria porque sabemos para onde estamos indo. Temos alegria porque sabemos que a Tua palavra está acima de todas as coisas. Existe um nome acima de todos os outros nomes. E é esse nome que chamamos nesta manhã, chamamos o Teu nome, Jesus. Chamamos o Teu nome, Jesus, acima de toda situação, de todas as circunstâncias que estamos enfrentando, é o Teu nome que chamamos, é o Teu nome que clamamos, é o Teu nome a quem damos honra e glória. Muito obrigada por essa manhã. Obrigada, Pai, porque no meio de toda uma tribulação, de todo um caminho de tormento, existe um caminho sobremodo elevado, que é o Teu caminho, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por essa paz. Obrigada porque o Senhor enche o nosso coração de paz. Obrigada porque nós sabemos que durante toda a ministração da palavra, o nosso coração se encherá de respostas, de muitas respostas. E o Senhor sempre estará conosco. Amém. Oh, aleluia. Vamos começar no Salmo 25.
nessa manhã gloriosa, eu quero falar de intimidade. Lembra? Então nós temos que compreender que sem intimidade, sem conhecer a Deus, nós seremos sempre frágeis diante de qualquer situação. Porque nós temos um adversário, ele não é de carne e osso. Nosso adversário, ele não luta com armas naturais. Mas Deus também nos diz que nós temos armas espirituais para vencermos tudo. Porque Cristo venceu por nós. Esse tempo que passamos na Terra é muito pequeno diante de toda a eternidade. Temos dificuldades? Temos. Porque nós temos que nos lembrar sempre que estamos dentro de um mundo morto, um mundo caído. Que existem situações que você vai viver de aflições e Jesus não nos enganou, porque estamos dentro de um odre velho, de um corpo adâmico. Eu não sou a Rita carnal, eu sou a Rita espiritual. E a Bíblia diz que eu tenho um novo nome, eu tenho um outro nome. Que quando nascemos de novo, existe um registro celestial. Eu chamo Rita para a terra, mas por toda a eternidade eu serei filha do Deus Altíssimo. Você se tornou filho do Deus Altíssimo. Do mesmo jeito que tem um cartório na terra, tem um cartório celestial. Hoje nós temos uma identidade de filhos e filhas do Deus Altíssimo. Comece a pensar sobre isso nessa manhã. Que Deus não está alheio a você. Você não está longe dos olhos de Deus. O salmista diz que não existe nenhum lugar. Salmo 139. Se eu for no mais profundo abismo, o Senhor estará lá. Se eu subir ao alto céus, o Senhor também estará lá. Não existe lugar nenhum do universo onde você possa se ocultar de Deus. Eu não sei o que você está pensando exatamente neste momento, mas Deus sabe. A Bíblia diz que antes que a palavra chegue à minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Só que Deus não criou você um robô. Você tem um livre-arbítrio. Isso custou muito alto aos céus. Você tem poder de escolha. Você pode escolher entre a vida e a morte, entre o céu e o inferno. Alguém foi ao inferno para você nunca ter que ir para lá. Jesus foi ao inferno, no nosso lugar. Se Ele foi, pagou todas as coisas, por que eu tenho que ir para o inferno? Não foi Deus que me colocou na rota para o inferno, foi Adão. Eu amo pensar que lá no Jardim do Éden, Deus me amou e amou você, porque Ele sabia que eu chegaria nessa geração. Ele me deu uma chance. Eu não escolhi ser família Andrade. Amo a família Andrade, amo a minha família. Mas eu não escolhi ser família Andrade. Mas um dia, Deus me deu a oportunidade de escolher ser família dEle. Você não é obrigado a ser família de Deus. Mas Ele te dá uma condição, uma porta aberta para você passar, que é Cristo. Um caminho para você chegar a esse lugar que é Cristo. Então comece a pensar nessa manhã que tudo que Deus deseja é ter intimidade com você e comigo. Cada vez mais intimidade. Ele quer que você conheça o coração dele para você. Por que isso é importante? Porque quando o diabo, o pai da mentira, vier dizer para você e para mim que Deus não se importa, que Deus não liga para você, que Deus já não providenciou vitória para você, você tem a convicção no seu coração de que Ele está mentindo, de que isso é uma grande mentira. Como que você pode ter certeza que Deus te ama? Olha a cruz. É só você olhar para a cruz. Alguém morreu no teu lugar. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele te amou primeiro. Então, Ele sabia que você seria todo torto, Ele sabia que você viria em pecado. Ele te amou quando você era um pecador. Hoje você não é mais um pecador. Se você nasceu de novo, você não é mais um pecador. Você se tornou santo.
Você hoje faz parte da família dos santos, não mais da família dos pecadores. A família dos pecadores é a família adâmica. Hoje fazemos parte da família de Deus, somos santos. Então não existe nada nessa manhã que Deus não possa resolver para mim e para você. Então vamos crer nisso, vamos crer nessa palavra maravilhosa. Depois eu quero ler, eu trouxe aqui, uma profecia, uma interpretação de línguas, lá da igreja de Tulsa. E o título é O Mundo Separa, Deus Unifica. Mas eu vou ler depois. Que tem tudo, tem muito a ver com as coisas que estão acontecendo hoje. Você é um ser único para Deus, um mundo para Deus. Deus se relaciona unicamente com você. Por isso que é muito importante o batismo com o Espírito Santo. O passar tempo orando no Espírito. Todas as vezes que você ora em línguas, é o próprio Deus orando melhor para você. É o próprio Deus desenvolvendo, dizendo para você, te fortalecendo para esse plano perfeito que Ele criou só para você. Não existe ninguém no mundo igual a você. Podem existir muitos chamados de pastor, mas você é único para Ele. Pode haver e há muitos chamados, muitos evangelistas no corpo de Cristo. Muitos ministérios de socorro, de governo, de profetas, mas são únicos para Deus. Comece a pensar sobre isso. Deus planejou algo para você. Deus sabia que você iria escolher ser professor ou engenheiro, ou uma dona de casa, pai de família. Mas existe um plano eterno para você. Para ser filho dele. Ser pastor é para a terra. Não vou ser pastora para sempre. Mas eu serei filha de Deus para sempre. Aí está a diferença. Ser pastor é um serviço no corpo de Cristo. É um trabalho. E eu não vou trabalhar para sempre como pastora. E todos os dons que existem no corpo de Cristo é um encorajamento, é fortalecimento para nós, é um ajudando o outro. Mas isso não é para sempre. Você tem que pensar em construir um relacionamento com o seu Pai Celestial agora, que vai durar por toda a eternidade. Por isso que quando você não entende que você vai existir para sempre, você nunca vai deixar de existir. Nunca. Mesmo no inferno, você existirá. Mas por que escolheremos o inferno se podemos escolher o céu? Salmo 25, eu vou ler a partir do versículo, eu vou ler o versículo 14. E depois eu vou ler, aí eu vou voltar, eu vou ler o versículo 12 e 13. Porque a chave está no versículo 14, mas eu quero ler primeiro o 14. Salmo 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, para todo aquele que o teme. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Só quem tem intimidade com Deus vai conhecer o coração dele. Você pode não crer, mas o diabo batalha o tempo todo para te afastar de Deus. O diabo batalha o tempo todo. Desde o dia que você chega à terra, ele começa a trabalhar incansavelmente para você nunca chegar a conhecer o coração de Deus para você. A Bíblia é o livro mais vendido, mais lido na Terra. Existe um tempo antes de Jesus e depois de Jesus. Ninguém conseguiu separar a história. Jesus separou a história.
Por mais que você possa querer, não existe nada que possa superar Deus. Deus criou todas as coisas. Por mais que você não creia, Deus é o mocinho da história. Deus não é contra você, Ele é por você. Deus é por você o tempo todo. O diabo pode batalhar, mas ele não tem a batalha. Ele não tem a força de Deus. Ele já foi vencido. Satanás não está no céu. Ele foi banido do céu. Se ele fosse tão poderoso assim, ele estaria no céu e Deus teria sido jogado fora do céu. Mas para você ver como ele é louco, como que a criação possa dizer para si mesmo que pode se tornar um criador? É impossível. E eu gosto de uma pessoa, eu vou ler um pouco sobre ela nessa manhã, se eu conseguir, chamado Abraão. Abraão começou a olhar as pessoas ao redor e as pessoas começaram a adorar o sol, a estrela. As pessoas começaram a adorar a criação ao invés do Criador. E ele fez uma escolha maravilhosa naquele dia. Abraão escolheu adorar quem criou todas as coisas. Um dia, na minha trajetória, eu acreditei que as pedras pudessem trazer boas energias para mim. Eu acreditei que o sol, a lua, tinham algum tipo de poder para me ajudar. Eu achei que plantas me livravam de mal-olhado, de inveja. Eu achei que ter um patuá era uma coisa muito boa. Até o dia que eu conheci a Bíblia. Até um dia que alguém me deu uma Bíblia de presente. Aquilo mudou a minha vida. Não foi a Bíblia, foi a pessoa que me deu a Bíblia. Ela não era como eu, ela não pensava como eu. E ela falou algo para mim que mudou completamente a minha maneira de ver a Deus. Ela disse, você não conhece Deus. E eu fiquei com muita raiva dela. Achei ela muito petulante. Como você pode chegar para alguém e dizer, você não conhece Deus? Ela tinha razão, eu não conhecia. O Deus que eu conhecia não era o Deus verdadeiro. Os pensamentos que eu tinha a respeito de Deus eram errados. Eu não tinha intimidade com Deus. Eu estava assim dentro de uma religião. Mas religião não dá vida para você. Quem dá vida para você e para mim é Jesus. Ele é autor da vida. Não é de uma religião que precisamos. Não é de uma religião que o homem precisa. O homem precisa conhecer o coração de Deus, é intimidade, não é fórmula, não é algo escrito, não é uma fórmula, é relacionamento, é casamento. Eu posso namorar o João a vida toda. Ele pode me pedir casamento a vida toda, eu digo, não, hoje não. Amanhã talvez, hoje não. Casa comigo? Não, hoje não. Sou muito jovem ainda. Mas eu quero casar com você? Não, hoje não. Aí você não me ama? Amo, mas eu não quero casar. Eu quero ficar. Não quero casar. Quem entende a profundidade de um casamento, de um relacionamento, intimidade, nunca vai querer ficar, vai querer casar. Porque isso é poder e é força diante de Deus. É o casamento que traz bênçãos sobre aquele homem, sobre aquela mulher. É proteção, é blindar. Como que você pode erguer as mãos e dizer, e chamar alguém de marido ou de esposo, se ele não é teu esposo nem teu marido? Que autoridade você tem? Você não é meu marido. Você não é minha esposa. Aí você vive 30 anos comigo, mas você não é meu marido. Como você vai ter autoridade para orar, dizer, e chamar ele de volta? Chamar quem de volta? Seu marido? Ele não é seu marido. Entende o que eu digo? Seguir a palavra de Deus é bênção para nós, é vida para nós. E nessa manhã, eu espero que vocês consigam entender o poder que há nisso. Olha o versículo 12. Ao homem que teme ao Senhor
Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Olha que promessa maravilhosa para aquele homem que tem intimidade com Deus. Isso é investimento, isso é ganhar tempo. Você entrar no seu quarto e você adorar o teu Pai Celestial. Ele vai te livrar dos laços do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele vai te dar sabedoria para fazer escolhas. Ele vai te ensinar, olha só, Ele te instruirá no caminho que você deve escolher. Quem te dá instrução? Quem é o teu conselheiro nessa manhã? Quem está te aconselhando nessa manhã? A tua carne? O mundo? Ou o teu Pai Celestial? Isso é tão pessoal, é tão íntimo, mas traz vitória para nós. Todas as pessoas são íntimas de Deus? Não, não são. Pega João, vamos para o Evangelho de João nessa manhã. Aleluia. João capítulo 4. Jesus falava com a mulher de Samaria, no capítulo 4 do Evangelho de João. Pega, por favor, o versículo 23 de João 4. Aqui Jesus estava conversando com a mulher de Samaria. Foi aqui que ele perguntou para ela, chama teu marido. Ele disse, chama teu marido. E ela disse, é impossível você mentir diante da verdade, diante do Criador, diante de Deus. Ela disse, não tenho marido. Ele disse, falastes bem. Porque esse que está com você não é o seu marido. Deus não queria constrangê-la. Deus queria que ela enxergasse a verdade libertadora. Conhecereis a verdade vos libertará. Nessa manhã Deus é por mim e Ele é por você. Não resista à palavra dEle. Se você seguir a palavra de Deus, a sua vida vai ser mudada, totalmente transformada. Não existe nada que possa deter a palavra de Deus, de vitória, de bênção para mim e para você. E aí ele falou para a mulher de Samaria, porque ela perguntou para ele, onde a gente vai adorar a Deus? Será que é nos montes? Onde vamos adorar? Aí ele disse, vai chegar um tempo, e já chegou. Versículo 23, eu vou ler. E já chegou essa hora em que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Deus procura, Ele estava procurando o quê? Durante anos e anos, Deus estava atrás de você e de mim, atrás dos filhos dele que Ele perdeu no jardim do Éden. Verdadeiro adorador é aquele que nasceu de novo, aquele que é filho, que tem a mesma natureza. Se Jesus disse verdadeiro, existem os falsos. E antes de nascer de novo, eu estava do lado dos falsos adoradores. Eu não tinha a nova natureza em mim. Eu estava morta espiritualmente e não sabia. Eu adorava a Deus do meu jeito, do jeito que eu achava, do jeito que me ensinaram. E me ensinaram errado. Mas no dia que eu comecei a conhecer a Bíblia, comecei a ler a palavra de Deus. Na verdade, no dia que eu entrei no meu quarto, foi naquele dia que eu nasci de novo. Eu peguei a Bíblia lá no meu quarto. Não era um lugar como esse. Eu nunca tinha ido a um lugar como esse. O lugar que eu frequentava não era um lugar assim. Tinha a Bíblia? Lá tinha. Só que me ensinaram diferente. Não me ensinaram que o único caminho que leva a Deus era Cristo. Não me ensinaram que Ele era o meu único Redentor. Não foram isso que me ensinaram. E eu acreditei. Porque nós vemos de culturas religiosas, e era a religião que os meus pais me deram. E graças a Deus, porque
alguém me amou e me deu uma Bíblia. E disse para mim, teve coragem de dizer que eu não conhecia Deus. E naquela noite, com a Bíblia no meu quarto, eu disse, Deus, eu não quero mais as minhas verdades. Eu posso crer que o Senhor existe. Eu posso crer que a Tua palavra é a verdade. Eu posso crer no Espírito Santo. Eu posso crer em Jesus. Eu posso crer que a Tua palavra é a verdade. Eu disse, joga as minhas verdades no lixo. Eu quero a Tua verdade. E naquela noite eu nasci de novo. E nunca mais foi igual. Nunca mais a minha vida foi igual. No dia seguinte, no espelho, eu estava igual. Mas aqui dentro era diferente. Aqui dentro não era igual. E eu comecei a perceber coisas que antes eu não percebia em mim. E tenho certeza que você também percebe em você. Ele disse para ela, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo, olha, eu sou a condição para que esses verdadeiros adoradores sejam encontrados pelo meu Pai. Todo aquele que nasceu de novo é o verdadeiro adorador. Aquele que permanece na família adâmica não é o verdadeiro adorador. Só aquele que entra para a família de Deus passa a ser o verdadeiro adorador, porque passa a ter a mesma natureza de Deus. Você tem uma nova natureza. Você foi gerado de uma semente incorruptível, que é Cristo. Vamos para Gênesis, vamos falar um pouquinho de Abraão nessa manhã. Gênesis é fácil de encontrar na Bíblia, o primeiro livro da Bíblia é Gênesis. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis. Oh, aleluia! E é fácil de encontrar também Apocalipse, porque é o último livro da Bíblia. Gênesis 12, versículo 1. Abraão foi muito corajoso. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Versículo 1 de Gênesis 12. Abraão, aqui ele ainda era Abrão. Se tornou Abraão. Deus começou, quando ele foi transformado, quando Deus mostrou para ele que ele seria pai de nações, Deus pediu para ele olhar as estrelas no céu e contá-las, e disse, assim serão os seus descendentes. Para quem não tinha nenhum filho. Como serei pai de multidões? Nunca duvide do poder de Deus. Tudo está no mesmo lugar. Pelo poder da palavra, tudo foi criado. Se você ainda quer continuar acreditando em teorias, sinto muito. Teorias são teorias. A verdade já foi estabelecida. Deus criou todas as coisas. Se você ainda quiser acreditar que você veio da evolução dos macacos, sinto muito. A própria ciência já diz que isso não é real. Eu não preciso da ciência para crer. Eu creio. Eu nunca fui ao céu e também nunca fui ao inferno, mas eu creio que ele existe. Porque a Bíblia diz que existe. Jesus mostrou, descortinou um pedacinho da eternidade para nós lá em Lucas 16, quando ele contou a história de Lázaro e do rico. Rico no inferno. E Lázaro no seio de Abraão, no paraíso. E lá eles tinham pensamentos, eles falavam.
Você não vai deixar esse mundo e ficar dormindo. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que no mesmo instante que você fechar os teus olhos para a terra, você vai abrir na eternidade para o céu ou no inferno. Não existe o meio termo. Não tem como você mudar de ideia do outro lado. Você tem que mudar de ideia agora. O mundo jaz no maligno. Comece a pensar sobre isso, que a sua vida não consiste nos bens que você possui. Jesus disse, contando uma parábola, este homem real, ele disse, você está buscando cada vez mais riquezas e riquezas. E aquele homem pensava, vou juntar muito dinheiro, porque quando eu chegar na velhice, eu vou ter muito, muito dinheiro. Aí sim eu vou poder divertir, vou poder curtir a vida. E Jesus disse, você é louco, porque nessa noite você vai morrer. E tudo que você construiu, para quem vai ficar? Já viu alguém que morreu dar algum palpite sobre a roupa que ele vai vestir? Não quero nesse cemitério, não quero nessa urna, nessa roupa eu odeio, não quero nessa roupa. Olha, eu quero que o meu dinheiro venha comigo. Não faça isso, não faça aquilo. Não, ele morreu. A voz dele se calou para este mundo. Não tem poder de ação nenhum. Eu não quero ser cremado. Você vai ser cremado? Eu quero te cremar. Qual é o problema? Eu estou viva, eu escolho. Antigamente eu tinha um pensamento errado, eu pensava. Porque tinha aqueles debates. Você vai ser cremado, mas e quando você morrer? E o seu corpo? Que corpo que vai ser ressuscitado se você cremar seu corpo? É porque eu não entendi a palavra. Teremos todos, que nascemos de novo, um corpo glorificado. Então não importa se você vai ser cremado, se o peixe vai comê-lo, se os tubarões irão te comer, não importa o que vai acontecer com o teu corpo, porque ele voltará ao pó. Você não é o seu corpo. Ah, mas se eu doar os meus órgãos, vou chegar no céu sem um olho, sem o meu coração? Eu também pensava sobre isso. Só que tudo vai ficar aqui, vai perecer. Você terá um novo corpo, não esse. Então você pode doar todos os seus órgãos, você pode fazer o que você quiser. Você terá um corpo glorificado. Então não fique nesses debates tolos, religiosos, que não levam a lugar nenhum. Porque não conhecem a palavra de Deus. E Deus deixou uma pessoa para nos ensinar a palavra, chamada Espírito Santo. Por isso que quando você ora em línguas, você está aberto às instruções do Espírito Santo. E todas as fortalezas erradas, religiosas em você vão cair por terra. Tantas coisas eu acreditei, não acredito mais. Eu fui, não sou mais. Conhecereis a verdade vos libertará. Então vamos ser livres cada vez mais conhecendo a verdade. Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão. Olha, essa palavra partiu é poderosa demais. Porque ele poderia ter ouvido tudo isso. Eu te farei ser uma bênção. Eu farei isso para você, eu farei aquilo para você. Mas se Abrão nunca tivesse partido, nada teria acontecido. Fé exige uma atitude de você, crer ou não crer na palavra. Ele partiu, ele obedeceu, ele fez o que Deus disse a ele, ele acreditou. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã.
Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhes acresceram em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. E olha o versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão. Por que o Senhor pôde aparecer a ele? Porque ele partiu, porque ele obedeceu. Ele disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Altar significa que ele adorou, significa intimidade. Ele conhecia o coração de Deus. Ele se tornou íntimo de Deus quando ele começou a acreditar e adorar a criação o Criador ao invés da criação. Ele não adorou a criação, adorou o Criador. Nessa manhã, pare de adorar a criação. Coloque toda a tua confiança no Criador, que criou o céu, a lua, a estrela. Acreditavam no elefantinho da sorte. Tinha um monte de elefantinho virado para a porta. Não acredite na criação. Coloque toda a tua confiança no Criador de todas as coisas. Pega Romanos 4. Vamos continuar falando de Abraão. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 3. Vamos passear um pouquinho pela Bíblia. É muito bom você entender, você ver que a Bíblia se completa, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quando eu falo de intimidade, nós vamos ver que Abraão, ele chamava de Deus, ele não chamava Deus de Pai, ele só chamava Senhor, Deus, Senhor, Pai. Nós podemos chamar Deus de Pai por causa de Jesus. Jesus fez com que o Pai dele se tornasse o nosso Pai. Para nós hoje é honra chamar Deus de Pai. Davi não chamava Deus de Pai, chamava Senhor. Salomão não chamava Deus de Pai, chamava Senhor. Reverenciava a Deus como Senhor. Mas nós temos o privilégio, porque Jesus já veio, já morreu e ressuscitou. Ele não só morreu, ele ressuscitou. Nós podemos chamar Deus de Pai. Por isso que ele ensinou os apóstolos. Foi pela primeira vez, ele disse, Pai nosso. Não é só Pai dele, Pai nosso que estais no céu. Santificado seja o teu nome. Ele adorou a Deus. E disse, olha, por minha causa, o meu Pai se torna também teu Pai. Eu criei o caminho para vocês poderem chamar Deus de Pai. Davi nunca chamou Deus de Pai. Ele era o rei Davi. Era Senhor, não Pai. Percebe que agora não existe mais fórmulas? Quer algo mais íntimo do que você chamar alguém de pai? Pai, mãe. Eu não posso chamar o teu pai de pai, ele não é meu pai. Mas todos nós nos tornamos uma única nação. Todos nós chamamos Deus de Pai, porque nascemos de novo. Então, o teu pai é também o meu pai celestial. Mas o teu pai terreno não é o meu pai. Eu não fui gerada do seu pai, eu fui gerada da semente do meu pai. Eu quero que você entenda essa diferença nessa manhã. Você pode olhar para Deus e dizer, tem algo mais íntimo do que você poder dizer que Deus é teu pai? Tu és o meu pai. Eu escolhi que o Senhor fosse o meu pai. Eu não escolhi que Luiz Andrade fosse meu pai, mas eu escolhi
que o Senhor se tornasse o meu Pai. É uma escolha. É por isso que Deus quer que todos façam essa escolha. Para sair da morte para a vida. Romanos 4:3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Agora preste bem atenção no versículo 4 e 5, talvez muitos não consigam entender o que eu vou falar nessa manhã, mas eu acredito que a grande maioria irá entender. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Se eu trabalho, eu recebo. Não é favor você me pagar, eu trabalhei para você. Eu trabalhei 30 dias para você, cadê meu salário? Não trabalhei de favor, eu trabalhei para você. Eu não combinei que não iria cobrar. Você me contratou. Então, ora, ao que trabalho, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Aqui ele fala da lei. Esse trabalho era a lei, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aquele que não trabalha é a graça. É favor imerecido. Eu não trabalhei para ser salva. Eu acreditei naquele que trabalhou por mim, que é Jesus. Ele fez todo o trabalho sozinho. Ele trabalhou por mim. Isso é a graça dele me alcançando, a graça de Deus nos alcançando. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Aí ele cita o Salmo de Davi: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais, jamais imputará pecado. É pela graça. Quando Abraão creu em Deus, isso foi dado a ele como justiça. Na época de Abraão não existia lei. A lei veio muito depois, mas Deus revelou para Abraão que um dia tudo mudaria, que o povo seria escravizado no Egito, que as coisas estariam mudando. E Abraão creu no invisível, naquilo que ele não enxergava ainda. Foi a primeira pessoa a crer em um Deus que ressuscita mortos. Porque quando Deus pediu para ele Isaac não era um garotinho. Isaac deveria ter pelo menos uns 18 anos de idade. Ele poderia ter lutado contra Abraão, dito: o senhor está louco, pai? Cadê o cordeiro? Mas ele foi obediente, ele acreditava nas mesmas coisas que o pai dele acreditava. E quando ele deitou no altar, ele não foi forçado, ele aceitou o que o pai disse a ele. E naquele momento, Abraão sabia que Deus tinha prometido a ele descendentes, um filho. E Deus não iria matar, alguma coisa iria acontecer. Deus vai ressuscitar o meu filho. Ele tinha intimidade a tal ponto que ele podia fazer exatamente o maior sacrifício para ele como pai. Você tem que crer em Deus, ter intimidade, conhecer a palavra dele. Como que você pode dizer que você crê em Deus se você nem sabe como ele pensa? Você nem conhece os evangelhos. Você conhece histórias que homens contam para você, e se homens contaram história errada para você? Como contaram para mim. Eu nunca tinha lido a Bíblia, eu tinha uma Bíblia linda. Mas eu nunca tinha lido a Bíblia. Na casa da madrinha tinha aquela Bíblia gigantesca, toda colorida. Estava lá. Porque você acreditava, tendo a Bíblia aberta na sala de entrada da tua casa, as pessoas iam olhar para você e falar: nossa, aqui mora um cristão?
Tá, que era só uma Bíblia aberta. Nós não éramos nascidos de novo, não éramos verdadeiros adoradores. Nunca, aonde eu frequentei, alguém me disse que eu tinha que nascer de novo. Hoje eu pergunto para todas as pessoas: você nasceu de novo? Ah, eu sou católico, mas você nasceu de novo. Eu sou evangélico, mas você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Tem que nascer de novo para chegar no céu. Tem que ter a nova natureza. Então vamos continuar. Aleluia. Olha Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Porque aqui no rei Davi dizia, olha, bem-aventurado, terminei lendo ali, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Olha Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante o quê? A fé, não por obras para que ninguém se glorie, mas por fé na obra de Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não gosta de ouvir isso, mas todos nós nascemos inimigos de Deus. Todos nós nascemos inimigos de Deus, pela natureza de pecado, porque Deus é santo. Mas nós somos agora justificados, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Gloriar-se na tribulação é reconhecer que Deus é maior que a tribulação. Isso é se gloriar. Como que você vai se gloriar enfrentando uma enfermidade? Porque eu sei que o meu Deus é maior do que essa enfermidade que eu enfrento. É assim que você se gloria, assim que você ergue as mãos e diz, Pai, Tu és maravilhoso, extraordinário, eu te amo. Porque em Cristo o Senhor já me deu vitória sobre essa enfermidade. O Senhor já me deu vitória sobre toda a falta que aparentemente está me assediando. O Senhor é meu provedor. O Senhor é o meu libertador. O Senhor é o meu curador. Você se gloria não chorando, não murmurando, não reclamando, mas sabendo que aquela tribulação é nada diante do poder de Deus. Mas você fará isso se você tiver intimidade, se você souber disso. Senão você começa a correr para tudo quanto é lado. Pensando, vou fazer uma corrente de oração. Não é uma corrente de oração que te salva. É Cristo único. É o teu coração confiando nele, sabendo que ele não é contra você, ele é por você. Ele não tem morte, ele tem vida para nós. Não aceite as dificuldades como se fossem naturais. Não é Deus que traz tribulação para você ou para mim, não é Deus. O diabo levanta situações e circunstâncias para roubar do teu coração e do meu coração a verdade da palavra. Versículo 4. É a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele provou que nos ama.
Vamos ler a oração que Jesus fez por nós. Pega João 17. Evangelho de João, capítulo 17. Glória a Jesus. Versículo 9. Jesus começou a orar aqui e orou por você e por mim. Antes de você nascer a este mundo, ele já orava por você. A Bíblia diz que ele está à direita do Pai, hoje, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Quem está intercedendo nesse exato momento por você e por mim nessa manhã? Jesus. Ele é aquele que está à direita do Pai, intercedendo por você. Esta é a verdade. Honra e glória somente a Ele, soberano, que nunca perdeu o controle e o domínio de nada. Então não pense que o diabo está vencendo ou venceu, porque ele já foi derrotado. Quando ele foi derrotado? Lá no Jardim do Éden. E a consumação dessa derrota aconteceu na cruz de Cristo. Ele foi julgado naquele dia. E ele perdeu. Então, não fique pensando que o diabo tem todo esse poder que ele fala que ele tem, porque ele é pai da mentira, ele é mentiroso. João 17, 9. É por eles, Jesus dizendo, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo. O mundo será destruído. Não adianta você orar para que o mundo tenha paz, para que o mundo sobreviva. Porque ele está morrendo, está chegando ao fim. Não vai restar pedra sobre pedra. A Bíblia diz que ele será queimado e destruído. Porque Deus criou um novo céu, uma nova terra para nós. Uma nova Jerusalém celestial. É para lá que estamos indo. Mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Olha a intimidade que Jesus tinha. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Olha o que ele quer. Intimidade, de entendimento, de que somos um só corpo com Ele. Olha o versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Por que o mundo te odeia? Por causa da palavra. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Oh, aleluia. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também, olha onde ele orou por você e por mim. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Aleluia. Vai para o Salmo 23. Nessa manhã eu vou terminar no Salmo 23, porque aqui para mim é um salmo maravilhoso, de alguém que tinha intimidade com Deus. Sabia que Davi daria qualquer coisa para viver na época que nós vivemos? Davi nunca pôde chamar Deus de Pai, nunca. Davi nunca teve o Espírito Santo habitando dentro dele, nunca. Mas ele tinha
Ele foi chamado segundo o coração de Deus, porque ele amava a Deus. Ele tinha intimidade com o Pai. Hoje você tem muito mais condições de ter intimidade com teu Pai. Porque o Espírito Santo está dentro de você, ele ora por você. Não tem intimidade maior do que você permitir que alguém ore por você. Crer nisso, que ele está orando o plano perfeito, creia nisso. O Espírito Santo, todas as vezes que você ora em línguas, o Espírito Santo está orando o plano perfeito de Deus para você. Quem pode orar em línguas? Aquele que nasceu de novo. Você nasceu de novo? Então você pode abrir a sua boca e permitir que o Espírito Santo ore por você. Aleluia. Salmo 23, versículo 1. Olha o que Davi dizia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por que nada faltava a Davi? Porque ele fez do Senhor o seu pastor. Nada vai faltar para você se você fizer do Senhor o teu pastor. Aleluia. Ele me faz repousar, é Ele que me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia. E aqui nessa interpretação de línguas, Deus fala comigo e com você, fala com a igreja. Ele diz assim: há muito tempo eu desejo por esses dias de comunhão e reavivamento com vocês. Pois o meu desejo é ter comunhão com os meus filhos, pois desejo trazê-los sobre uma comunhão e um corpo, nem masculino, nem feminino, mas a autoridade de Cristo vivendo dentro de vocês. E a separação das raças e a separação dos gêneros foram pervertidas por esta hora. Mas farei com que vocês vivam na plenitude de sua masculinidade. Farei com que vocês vivam na plenitude de sua feminilidade. Farei com que vocês vivam na alegria da raça na qual foram criados. Mas tudo isso é trazido sobre a união de um corpo, o Espírito na comunhão do Espírito Santo. Hoje somos do céu, uma única nação, filhos e filhas do Deus Altíssimo, por fé em Jesus Cristo. Saibam disso, que o mundo os separará, mas não tenham nada a ver com o mundo. Cortem o mundo de suas casas, daquilo com que vocês se alimentam quando há excesso, pois isso cria fortalezas em sua mente. Esta é a hora para a minha igreja se unir, diz o Espírito da Graça. Sejam cheios da atmosfera da minha presença e sejam cheios da alegria uns para com os outros, diz o Senhor. Então é hora de nós enchermos a nossa mente com a verdade da palavra de Deus, não com as mentiras do mundo. Vamos alimentar a nossa mente com a verdade do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, porque Ele é um Deus bom. Enquanto a Marciana estiver orando, eu quero que você comece a adorar a Deus. Fecha teus olhos, não olha para ela não. Eu sei que ela está bonita, mas não olhe para ela. Olhe para o Senhor, fecha teus olhos. Não deixa nada atrapalhar esse momento. Enquanto ela ora, ora junto com ela, no seu íntimo, dizendo: Pai, eu creio que Tu és o meu bom pastor e nada vai me faltar. Eu creio que é o Senhor que está comigo nessa manhã. Eu creio que o Senhor está ouvindo o clamor do meu coração. Eu creio, Pai, e eu Te adoro nessa manhã. Obrigada, Pai.
Obrigada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada nos separa desse amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Obrigada, Pai, porque nada nos separa desse amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Nós te amamos, Pai. Obrigada, Pai, por essa manhã. Manhã de vitória, manhã de vitória. Obrigada, Pai. Nada, Pai, pode nos separar do teu amor. Obrigada, Pai. O Senhor não tinha por quem jurar. Jurou por si, Pai, por si mesmo, por amor de nós. Obrigada, Pai, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Te agradecemos, Pai, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Te agradecemos, Pai, porque a salvação chegou até a nossa casa. A salvação chegou até a nossa casa. Obrigada, Pai, porque nenhum dos nossos entes queridos descerão à mansão dos mortos. Obrigada, Pai, obrigada, Senhor, por tão grande amor com o qual o Senhor nos amou primeiro. Por isso que nós te amamos, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada, Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, nós te amamos, Pai. Te adoramos, Cordeiro Santo. Te adoramos, Cordeiro Santo. Nós te adoramos, Pai. Nos rendemos a Ti. Rendemos o nosso coração a Ti. Dilatamos o nosso coração, Pai, para receber das Tuas mãos. Receber, Pai, obrigada, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, Pai, em quem não há sombra de variação. Nós te amamos, Pai, nós te adoramos em unidade de fé, Pai, nós te adoramos. Na beleza da tua santidade, nós te adoramos. O Senhor é santo, santo é o teu nome. Nós te adoramos, Pai. Obrigada, Pai, porque o rio abençoa os dois lados por onde passa, Senhor. Muitos são abençoados, quanto mais nós que estamos dentro do rio, o rio de águas vivas, Pai. Nós estamos dentro do rio, somos duplamente abençoados. Obrigada, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos. Glorificamos o teu nome, glorificamos o teu nome, Pai. Obrigada, obrigada. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas, troveja o Deus da glória, troveja o Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor. Aleluia,
Jesus, aleluia, Pai. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Aleluia. Oh, aleluia. Um domingo maravilhoso para cada um de nós. Amém? Deus seja louvado.